Louvado seja o nome de Jesus, bem-vindos a essa noite de terça-feira. Queremos orar pela sua vida e a oração de hoje vai ser contra o medo. Há um ditado, uma frase que diz assim que 90% ou mais de 90% das coisas que nós tememos nunca vão acontecer. O medo aprisiona e o medo leva a pessoa a fazer coisas erradas. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo 27, que Davi, ele vivia sendo perseguido por Saul. Saul perseguiu ele em vários lugares, aqui, ali, e Deus sempre deu livramento. Mas o versículo de número 1 do capítulo 27 diz uma coisa interessante. Diz assim: Davi contudo pensou, um dia ainda serei morto por Saul. É melhor fugir para os filisteus. Olha que coisa. Davi foi perseguido, chegou uma hora que pensou, olha, quer saber? É melhor ir embora de Israel e morar entre os filisteus, porque uma hora Saul ainda vai conseguir me pegar. E ele tomou uma decisão que a gente sabe que foi errada, que foi deixar a terra de Israel para morar entre os filisteus. E até serviu por algum tempo o rei filisteu, o rei de Gate. A Bíblia diz que, no versículo 7, Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Olha, foram 16 meses na terra do inimigo. Por medo, porque ele ficou com medo. Quantas vezes por medo você já tomou uma decisão errada, você já deixou de ir em algum lugar, ou você já foi para um lugar que na verdade você estava com medo e acabou retardando uma bênção, um livramento, uma resposta de Deus. E por medo de ser morto, você vai morar no meio dos inimigos. Qual que é a probabilidade de você ser morto pelos teus inimigos? Não era muito maior? Mas essa guerra na mente, ela faz você tomar decisões impensadas, né? Pedro ficou com medo da água e afundou. E começou a morrer afogado, sendo que ele sabia nadar. É aquele desespero, né? Esse sentimento mesmo de terror, né? Eu acho que chega a ser um pouco até mais que o medo. E esse estudo, né? Um estudo que diz que 90% das coisas que tiram a tua paz, das coisas que te atormentam, na verdade, nunca irão acontecer, ou seja, a pessoa sofre por antecedência e isso se torna ansiedade. A ansiedade é você sofrer com antecedência. Quantas pessoas hoje, os estudos mostram isso, estão sofrendo com ansiedade? E eu quero chamar você nessa noite para nós orarmos contra isso, contra essa ansiedade e crise de pânico, que tem pessoas que vivem a ansiedade, mas tem pessoas que não, é só coisa de momentos. É uma crise de pânico e naquela gatilho, né? Naquela crise ela faz uma coisa errada e depois, me arrependo. Mas de vez em quando bate aquele medo e a pessoa entra em pânico. É uma crise. E Jesus quer libertar você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu nunca contei, mas já li em vários lugares que na Bíblia existe pelo menos 366 vezes a palavra não temas. A frase, né? Não temas. A frase não temas. Deus dizendo, não temas. Porque o medo, ele é essa ausência de confiança, né? E se a palavra nos convida a confiar em Deus, isso, não, claro, não nos isenta de ter esses períodos de temores, né? Por exemplo, a gente olha para o mundo hoje, de certa forma, traz um pouco de insegurança. Sim. Quando você para analisar. Aquele medo saudável, né? Aquela precaução. O Marcos Lucado tem, ele tem uma frase que ele fala no livro dele, que inclusive é sobre ansiedade, e ele fala o seguinte: o temor correto, essa que é saudável, cautela, essa cautela, é o seguinte, ele diferencia da seguinte forma, ele fala, a cautela diz para você, olha, tem uma cobra no jardim, calce as suas botas antes de pisar lá fora. Já a ansiedade ou o medo exacerbado, o pânico, diz,
tem uma cobra no jardim, eu nunca mais vou pisar na relva. Fica trancado dentro de casa. Percebe? Ou seja, Deixa de ser saudável. deixa de ser saudável. A pessoa se vê sequestrada por aquele sentimento. E isso vai atrapalhando outras áreas da vida dela. Então nós vamos orar por você agora contra todo medo. Se você está sentindo pânico agora, medo, ou não está com pânico, mas você é uma pessoa que tem muito medo. E esse medo muitas vezes vem na sua cabeça. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer sozinho, eu tenho medo de sofrer um acidente, tenho medo de ser assaltado, tenho medo de ser enganado, tenho medo de uma catástrofe, de um terremoto, eu tenho medo. Jesus tira todo medo. Clamou este pobre, disse Davi, e o Senhor o livrou de todos os temores. Pai, eu oro agora para que o Senhor aquiete o coração dessa pessoa e que o verdadeiro amor, a presença de Deus, possa lançar fora todo medo agora. Que na autoridade do nome de Jesus, que todo mal vá embora. E que onde ela estiver agora, que ela sinta paz. Onde ela estiver agora, que ela sinta alegria. Onde ela estiver, que a presença de Deus fortaleça o coração dela. Porque sua presença em nós é a força, é a alegria. Então, como ministro de Deus, eu abençoo a sua vida. E eu abençoo a tua casa. E que neste momento que nós oramos de mãos dadas aqui, porque o que ligamos na terra acerca de qualquer coisa é ligado no céu, eu digo haja paz, haja cura, saúde, prosperidade, bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você recebe, concorda conosco, em nome de Jesus, e nós profetizamos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, declaramos emoções sãs, regulação emocional. A palavra diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à autoridade de Cristo. Que o Senhor esteja abençoando os seus pensamentos, essa batalha na tua mente, em nome de Jesus, seja repreendida. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guarde os seus pensamentos e o seu coração. Isso nós declaramos em nome de Jesus. E o salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos. É isso que nós declaramos sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Tome posse aí em nome de Jesus. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Creia, receba e viva uma vida plena e abençoada na presença de Deus. Que você possa deitar, dormir e ter uma boa noite de sono. Que Jesus esteja com você. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até amanhã, quarta-feira, para a glória de Deus. Deus abençoe. Até amanhã.